Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal A Chave dos Arquétipos. E no vídeo de hoje, fica comigo até o final, que eu vou te dar algumas dicas de como ativar o arquétipo na prática. E o arquétipo em questão que eu vou estar falando hoje nesse vídeo é o arquétipo do pavão. É um arquétipo que traz magnetismo, que traz brilho, que traz sucesso, felicidade, entre outras coisas, né? Quando falamos em ativar um arquétipo, é algo, gente, muito simples de se fazer. Eu sei que tem pessoas que às vezes têm dúvidas ainda de como se ativa um arquétipo. Pessoal, como que o arquétipo ele vai começar a trabalhar na tua vida, a trabalhar na tua energia? O que você vai fazer? Você vai pegar uma imagem de um arquétipo, exemplo, o pavão. Pega uma imagem do pavão, uma imagem que você se conecte, uma imagem que você ache bonita. Não tem como o pavão ser feio, né? Mas eu digo assim no sentido, uma imagem que se conecta com você, que você se identifica. Coloca no teu celular, no teu notebook, ou imprime uma foto, coloca no teu quarto. Tem que ser num local aonde você está visualizando essa imagem. Você precisa ter contato com a imagem daquele arquétipo que você ativou. Então, quando você ativa um arquétipo, você vai simplesmente colocar a imagem, você vai visualizar essa imagem todos os dias, ou você também pode ativar um arquétipo através de bioquineses. Gente, aqui no YouTube, ó, tem um monte de bioquineses muito boas que ajuda também. Tem pessoas que às vezes gostam só de usar a imagem, mas você pode usar os dois, um combo. Usa a imagem, ao mesmo tempo procura uma bioquinesis que você se identifica, porque ali na bioquinesis, né, dependendo do criador do canal que fez aquela bioquinesis, ali tem muitas informações bem interessantes. Não só características do próprio arquétipo, da energia do arquétipo, como muitas das vezes as pessoas colocam ali outros códigos, afirmações. E isso dá uma mudança muito grande nos resultados. Então, eu sou uma pessoa assim, quando eu vou ativar um arquétipo, eu não só coloco a imagem, como muitas das vezes também eu escuto as bioquineses. Eu acho que as bioquineses é algo assim muito leve de se escutar, né? Porque você pode colocar para tocar e vai limpar a tua casa, vai organizar, ou tá lendo um livro e a bioquinese está ali rolando, está ali tocando. Então não tem segredo na ativação do arquétipo. E quando começa os resultados após a ativação? Pessoal, isso é muito relativo. Isso vai muito de pessoa para pessoa. Às vezes você pode ativar um arquétipo e na mesma semana já começar resultados. Para mim, muitas das vezes quando eu ativo, já tem um tempo já que eu uso essas ferramentas, que eu me conecto com a energia dos arquétipos, então às vezes os resultados eu sou muito sensível para sentir, sabe? Então, às vezes, o resultado vem em uma semana, 15 dias, mas isso varia de pessoa para pessoa. Então, cada ser humano é diferente. Então, a forma que eu sinto a energia e os resultados do arquétipo, para mim, é de uma forma, para você pode ser de outra. Então, acho que quanto mais você deixa ali ativado o arquétipo, mais você vai entrar em ressonância com essa energia, mais o arquétipo vai trabalhar em você, nos seus objetivos, naquilo que você quer conquistar. Então, tem muita gente que às vezes coloca o arquétipo uma semana, a pessoa fala, nossa, não tô sentindo nada. Já vai lá, desativa, já vou mudar de arquétipo. Vai lá, coloca outro. Não é assim, pessoal. Arquétipo não é um zoológico que você fica pegando um monte de imagem e trazendo aqui para o teu campo e ativando aqui, ativando ali. Muitas das vezes, quando você começa a misturar muitas coisas, sem ter o devido conhecimento, sem ter estudado, sem ter pesquisado, ou até mesmo sem estar preparado para entrar em ressonância com aquela energia, acaba virando uma bola de neve e você vive só o lado sombra do arquétipo
e acaba não tendo resultados e você passa a desacreditar dessa ferramenta de poder. Eu já fiz isso no passado também. Era uma pessoa assim que nossa, eu ativava muito arquétipo ao mesmo tempo. Sei lá, eu vi alguém falando de um vídeo, esse exemplo, vamos supor, arquétipo da fada. Ai, já vou colocar. Ai, arquétipo da borboleta é para isso, para mudança, para transmutação. E não estudava, não ia pesquisar um pouco, não ia entender em qual momento da minha vida eu estava passando, no que esses arquétipos poderiam impactar na minha vida, até mesmo nos resultados que eu almejava. Então, é necessário, sim, você estudar um pouco, sim. Mas o arquétipo ele não é algo difícil de você ativar. Não, eu acredito que os arquétipos não é algo difícil de você entender. Então, basta você estudar, sim, um pouco, pesquisar e entender qual é o teu momento. Porque muitas das vezes, quando você coloca um arquétipo errado para o momento que você está passando, às vezes os resultados são contrários. Às vezes vai trazer intriga para o teu relacionamento, entendeu? Às vezes você não está preparada para viver a energia daquele arquétipo. Muitas das vezes suas crenças, né? A forma que você vê a vida, os padrões mentais que você tem, as ideias que você tem na mente, às vezes você traz um arquétipo aqui para o teu campo agora e não é o momento. Comigo já aconteceu muito isso. Teve vezes de eu querer trazer um arquétipo para mim, para minha vida, e não era o momento. Aí não dava resultado nenhum. Eu só vivia o lado sombra do arquétipo. O lado sombra nada mais é que muitas das vezes sombras nossas mesmo, o nosso subconsciente, crenças, hábitos que nós temos. E aí você traz aquela energia do arquétipo para a tua vida atual e aí debate com as tuas crenças. E muitas das vezes você não consegue aquele resultado esperado. Então é necessário ter sim um pouco de calma, um pouco de cautela, cuidado, mas não necessariamente você ter medo de usar, você ter essa crença que não pode, sabe? Eu sou uma pessoa assim que eu sou muito cientista da minha própria vida. Se eu quero vivenciar uma energia, se eu quero conhecer algo, obviamente eu vou dar uma estudada, vou dar uma pesquisada, mas eu não me privo de viver a experiência, não, sabe? Eu não tenho medo das coisas, sabe? Mas sim, é necessário cuidado, cautela, estudo, entender o porquê que você está trazendo esse arquétipo para a tua vida. Porque tem arquétipos que eles têm uma energia muito forte assim, talvez para o momento que você está. Exemplo, o arquétipo da águia é um arquétipo de muita mudança, de muita transformação e de você sair da zona de conforto mesmo. Então, você conseguiria aguentar a frequência forte desse arquétipo no momento atual que você está? O lado sombra, as consequências. Mas também é um arquétipo que traz muita mudança. Então, tudo no arquétipo tem dois lados, há uma dualidade. Então, é você entender o momento para você trazer isso para sua vida. Teve uma época na minha vida que, logo quando eu conheci os arquétipos, isso há uns 6 anos atrás, na época da pandemia do Covid ainda, e acho que por a gente ficar mais dentro de casa, de certa forma foi havendo ali um despertar em mim, eu comecei a estudar e procurar novas coisas. E eu me lembro que eu me deparei com o arquétipo da Mary Monroe. Eu já tinha feito uso do arquétipo da Cleópatra, que foi o primeiro arquétipo que eu conheci, foi o primeiro arquétipo que eu ativei, tive resultados e voltei a ativar ela recentemente. Já estou quase um mês aí com o arquétipo da Cleópatra ativado. Enfim, aí também vivenciei o arquétipo da sereia na época.
Teve também o arquétipo do diamante, do dinheiro, eu ia testando, sabe? Ao mesmo tempo eu escutava as bioquineses, que era algo muito novo para mim, e ao mesmo tempo eu ativava a imagem ali no celular. Aí vai vendo, né? Na época, eu via muitas youtubers aqui, muitas criadoras falando da sua experiência com o arquétipo da Mary, é, como esse arquétipo trouxe sucesso, beleza, oportunidades, dinheiro, autoestima. Fui lá e ativei, né? Peguei uma imagem da Mary, ativei e comecei também a escutar as bioquineses. Gente, não deu uma semana, mas eu caí numa sombra tão grande desse arquétipo, mas tão grande, que eu fiquei até deprimida na época, assim. Eu já era uma pessoa bem carente na época, sabe? Eu já era uma pessoa que vibrava muito na sombra da carência, uma pessoa que ficava buscando autovalidação, buscando carinho dos outros. Nossa, quando eu coloquei esse arquétipo, aí que a sombra veio forte mesmo. Eu comecei a ficar triste, dava crise de choro em mim do nada, assim. Ficava assim uma coisa, assim, uma energia pesada. Mas aí eu falo, é o arquétipo da Mary que causou tudo isso em mim? De certa forma, a Marilyn Monroe, ela teve momentos de altos e baixos na sua vida e na sua carreira. Ela passou por desilusões amorosas, né? Tristeza. Então, acho que ela queria muito, na época, pouco que eu estudei, formar família. Ela conseguiu se casar, sim, mas a Mary, de uma certa forma, se a gente analisar a história dela, ela era uma pessoa muito carente, apesar do grande sucesso que ela tinha, desse magnetismo, do dinheiro, da fama. No fundo, ela era uma mulher sozinha. Ela tinha uma tristeza dentro dela. Eu acredito que ela era uma figura melancólica. E como eu já tinha muito isso dentro de mim na época, tipo, bem forte, esse aspecto, e na época, assim, eu tinha bastante tendência à melancolia também. Era época de pandemia também, é uma época que, de certa forma, né, a gente vibrava muito no medo, né? Então, quando eu entrei em ressonância com esse arquétipo, somatizou tudo que eu já tinha dentro de mim. Entrei com a energia do arquétipo da Mary e caí num lado sombra terrível. Então não é somente culpa do arquétipo. O arquétipo ele tem sim suas características, ele tem a sua energia, ele tem as informações ali que nós absorvemos, que a gente consegue captar, né, e entender e desenvolver na nossa vida, mas tem muitas crenças nossas mesmo. E eu tinha isso dentro de mim. Poderia ter vivido o lado luz desse arquétipo, sim, que é o magnetismo, a beleza, a inteligência, que ela era uma mulher muito inteligente. Então, muitas pessoas, às vezes, que não conhecem a história dessa atriz, dessa grande estrela de Hollywood, ela era uma mulher muito inteligente. Era uma mulher que gostava de ler, era uma mulher culta. Apesar que o cinema, Hollywood, a taxou de, sei lá, a loira burra, só aquele sex symbol por trás da Marilyn, tinha uma beleza, tinha o magnetismo, mas não só isso, tinha inteligência. Então, ela era uma pessoa sensível, no meu modo de ver, pelo pouco que eu estudei. Então, essa sombra caiu forte em mim na época, mas eu poderia sim ter vivido também o lado luz do arquétipo, como muitas pessoas têm experiências aí fantásticas com esse arquétipo. Talvez na época, se a gente for pensando hoje bem, a minha cachorra ali, olhando para mim, talvez na época eu não estava preparada para esse arquétipo. Aí depois desse período, eu não quis mais ativar. Eu não ativei isso já tem uns 6 anos e meio, quase 7 anos. Quer dizer que eu nunca vá ativar? Não, isso não quer dizer que eu nunca vá ativar. Pode ser que tenha um momento
que eu vá querer ativar, que eu vá querer vivenciar a energia desse arquétipo, mas na época não era o meu momento, entende? Tô com o arquétipo da Cleópatra ativado agora, tá sendo para mim maravilhoso, fantástico, é uma força, uma vontade de trabalhar, é ideias novas chegando, é vontade de se cuidar, vontade de cuidar do corpo, juntamente também com a Cleópatra, ai, deu um enrola-língua aqui, com a Cleópatra, eu tô também com o arquétipo do pavão ativado, que é outro arquétipo aí maravilhoso. Então, é uma junção fantástica. Então, geralmente, os arquétipos, sim, pode ter um momento certo da gente usar e pode sim ter arquétipos que, para aquela situação, para aquele momento que você está passando, não é adequado. Talvez não é adequado e talvez não será tão eficaz quanto você deseja, né? Eu não quero que esse vídeo fique muito longo, mas já tá ficando longo. E eu penso assim que esses assuntos de arquétipos, pessoal, é um assunto que a gente precisa se aprofundar mesmo. Às vezes num videozinho de shorts, eu não consigo passar tudo que eu gostaria de passar sobre as minhas experiências com os arquétipos, os meus estudos, as coisas que eu venho pesquisando e as características dos arquétipos. Então, às vezes, o vídeo fica um pouco mais longo. E eu sou desse jeito mesmo, eu não consigo falar de algo de uma forma muito rasa. Então, eu gosto de me aprofundar mesmo, eu falo muito mesmo, afinal, sou geminiana e geminiano fala muito mesmo. Mas para quem não gosta de de vídeos muito longos, né? Tem playlist aqui no meu canal, então tem vídeos mais curtinhos, mais rapidinhos, assim, com informações também. São importantes também, né, esse estilo de vídeo, mas às vezes a gente precisa aprofundar um pouco mais no assunto, né? Mas gratidão se você ficou comigo até aqui, se você está gostando dos meus vídeos, se você gosta desses assuntos, né, de arquétipos, se inscreva aqui no canal que eu sempre vou estar trazendo novidades, experiências que eu passo e coisas que eu vou estudando e desenvolvendo e vou compartilhando aqui com vocês, ok? Gratidão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!